irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta terça-feira, dia 6 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, vamos prestar muita atenção no Evangelho de hoje. São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Síria e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o Evangelho foi muito claro. Lá no comecinho, Jesus subiu a montanha para rezar. E o que ele fez ali? Passou a noite inteira, noite todinha, em oração a Deus. Olha, distingue uma coisa da outra. As duas coisas são muito boas. Uma coisa é aquela reza que nós rezamos na hora de levantar, na hora de deitar, na hora de alimentar. Tem pessoas que conservam esse costume de rezar. Outra coisa é você passar a noite toda rezando. Quando você reza de manhã, ali por uns 5 minutos, 10 minutos, ou menos do que isso ainda, é uma oração válida. Você está ali junto, pedindo a Deus a graça de ter um bom dia. Quando você à noite vai dormir ali e reza também, a mesma coisa, você estaria agradecendo a Deus o dia que te concedeu e pedindo a Ele uma noite abençoada. Talvez
No decorrer do dia você reza o seu terço, também muito válido. Agora, passar a noite em oração é diferente, um pouco diferente, não é contrário, né? Nada disso, é diferente. Quando fala que a pessoa... Nós precisamos de ter um pouco mais de cuidado com nossas orações. Sabe por quê? Às vezes, quase sempre, né? Às vezes nada, quase sempre, pensamos que oração consiste apenas em apresentar pedidos a Deus. Para muita gente é isso. Rezar é só parar para pedir as coisas a Deus. Não tenhamos dúvidas que isso também é oração. Isso também é oração, não tenhamos dúvida disso. Mas temos de progredir um pouquinho mais espiritualmente. Você pode pedir a Deus, deve pedir a Deus. O próprio Jesus disse: quem procura acha, quem pede ganha. Mas Jesus, sendo Filho de Deus encarnado, nada precisava de pedir a Deus. Ele era o próprio Deus encarnado, mas fazia oração. Não tinha que pedir nada a Deus, mas fazia oração. Especialmente em certos momentos e nos mais decisivos. Jesus entretia-se com o Pai, alegrava-se com seu amor, vivia intensamente sua filiação divina. Jesus entregava-se a Deus. Irmão e irmã, será que nós, cristãos, aprendemos a rezar bem do jeito de Jesus? Você me perdoe, mas eu vou te dar uma sugestão, como se fosse um conselho. Todos os dias você continua fazendo a sua reza aí pequena, não tem problema, de manhã, de noite, no decorrer do dia aí que tiver tempo, incluindo o terço. Mas eu sugiro a você que ao menos uma vez por semana, se possível mais vezes, mas se não for possível devido aos seus apertos de tempo, ao menos uma vez por semana, tire um tempo para você ficar um tempo maior com Deus. Aquela oração de entrega, onde você não vai praticamente ficar pedindo nem nada, você vai simplesmente se entregar a Deus. Aquele momento que é como se você se fechasse com Deus numa reunião, só você e Deus. Se entrega nesse momento. É como se fosse passar a noite em oração. Não te orienta a passar a noite toda, de jeito nenhum, não tem precisão disso. Mas você gastar uma vez por semana um tempo maior para você saborear Deus de maneira mais profunda. Talvez a gente pense, mas meu Deus, o tempo não dá. O tempo, para isso aí você vai ter que fazer o tempo acontecer. Mas é interessante, se você puder. Pode ser de noite talvez é mais complicado, porque talvez o sono vai te roubar, mas eu acredito que não. E talvez o único tempo que você vai ter é à noite, mas pode ser também num domingo, sei lá, numa ocasião, você cria esse momento. Você e Deus, você vai ter inspiração para isto. Mas eu te sugiro, meu irmão, minha irmã, para fazer isto. Tira um tempo maior para Deus. Ao menos uma vez por semana, para você passar aquele tempo com Deus. Você não vai ali, não é porque você está desesperado, não. É para você sentir de maneira mais profunda a presença de Deus. Quando a gente passa um tempo maior, entregue a Deus ali em oração, a gente alarga a visão da gente, aprofunda nossa visão. Esse tempo que você fica ali com Deus, não é que quando você fica ali um tempo maior com Deus, Deus vai fazer milagres espetaculares ali para você. Pode acontecer sim os milagres, mas não é com essa finalidade que você vai ficar ali. Enquanto você está ali, naquela 1 hora ou 2 horas que você puder ficar ali com Deus,
sozinho você e Deus, naquele instante ali, você já vai tendo umas transformações lá dentro de você que só a oração proporciona. Tem determinadas transformações, como eu disse, Deus alarga, né? A gente tem uma visão sempre muito estreita das coisas, muito estreitinha. Deus, através da oração, vai fazendo a gente ver aqui de maneira mais ampla. É como se fosse ampliar um documento, né? Deus faz a gente ter uma visão mais profunda das coisas da vida. E mais do que isso, a gente passa a ter uma certeza que não tem explicação lógica, não tem explicação nem científica. É uma explicação, não tem explicação, é um sentir. A gente sente mais certeza da vida, dos mistérios. Passar mais tempo com Deus é a gente ter coragem de mergulhar, dar um mergulho demorado nos mistérios de Deus. Mas faz tanto bem para a gente. Você passa a ter uma alegria interior, uma alegria interna lá dentro de você, sem ter acontecido nada do lado de fora o que te proporcionava isso. Somente a oração que traz para você esse resultado, esse momento forte de você estar com Deus, essa entrega sua a Deus, esse deixar Deus ser Deus em você naquele momento. Você cria intimidade com Deus nesse momento de oração. Isso te amadurece, faz com que você vá se amadurecendo. Então, são duas coisas preciosas. Uma delas é a oração rotineira que nós fazemos todos os dias. Elas são essenciais, temos que fazer isso mesmo. Eu conheço uma pessoa que diz que só faz o nome do Pai na hora que levanta, mas se ele fizer o nome do Pai bem feito, tá bom, já é um sinal de que você está com abertura para Deus. Mas você poderia rezar o mesmo Pai Nosso, Ave Maria, não é? Mas essa oração então rotineira, de manhã, de noite, na hora de comida, da alimentação e outros momentos aí durante o dia. Mas a outra coisa que você tem que fazer também é ter, eu estou sugerindo, ao menos uma vez por semana. Se você puder, mais do que isso, é melhor ainda. Eu conheço uma moça que é jovem ainda, não está tão jovem mais não, mas ela costuma tirar, além das orações rotineiras dela, ela tira todos os dias mais de 1 hora para ela ficar sozinha com Deus ali, onde ela busca o fortalecimento para o seu espírito, para a sua alma, para o seu coração. Ela é uma pessoa forte espiritualmente, porque esse ficar com Deus um tempo maior, você deve pensar assim, mas padre, a gente fica com Deus o tempo todo. Quando eu estou fazendo a caridade, isso é uma oração. Quando eu estou fazendo as minhas obrigações bem feitas, isso é uma oração. Quando eu estou ali convivendo com as pessoas, ajudando as pessoas, isso é uma oração. Sem dúvida. Isso tem efeitos de oração. Graças a Deus que você pensa assim. Mas isso não substitui aquele momento de intimidade sua com Deus. Aquele momento de você ficar sozinho com Deus, não é que essas coisas que você faz, Deus não está com você. Deus está com você o tempo todo. O tempo todo Deus está com você. Mas esse momento maior que você tira é o momento de você estar com Deus. Uma coisa é Deus estar com você, outra coisa é você estar com Deus. Então, você se entrega a Deus. A gente sente Deus apalpando lá dentro da alma da gente. A gente sente o calor da presença de Deus. A gente sente o sabor de Deus lá dentro de nós. Lá dentro que eu falo, não é no vazião que nós temos dentro de nós, mais do que isso, é dentro do nosso profundo, lá na faculdade do nosso entendimento, lá onde é que na nossa consciência, vamos assim dizer, lá dentro do nosso coração.
Quando a gente começa a fazer isso, tirar um tempo maior para Deus, e a gente sente tanto o efeito disto, que a gente não quer nunca mais deixar de fazer isto. Nunca mais. Eu gosto muito, ao celebrar missa, após a homilia, tirar um tempinho ali para que a gente chama de meditação, que na verdade é esse momento da gente ficar uns minutos a mais com Deus. Porém, eu sugiro a você deve talvez queira me perguntar, mas quantos tempos eu devo ficar assim com Deus nesse dia especial, nesse momento especial? 1 hora, 2 horas, 5 horas? Não faça esse tipo de pergunta assim, que quanto tempo? Porque é um tempo, você vai se entregar a Deus. É como assim você está alimentando. Como é que a gente faz quando a gente se alimenta? Você come, daqui a pouquinho a gente sente que está alimentado, tá bom. Pronto. Talvez um dia você vai precisar de ficar meia hora. Talvez tem dia que você vai sentir necessidade de ficar 40 minutos ou 50, 1 hora. Talvez outro dia você vai poder ficar 20 minutos. Não tem problema. O que tem que ser assim, esse momento em que você não vai ficar só fazendo as rezas rotineiras de todos os dias. É um momento assim de entrega. É um momento de aprofundamento, de profundidade. É um momento de enraizamento em Deus. Eu acredito que você vai fazer isso. Eu tenho certeza que minhas palavras estão chegando lá dentro da sua consciência e você vai fazer. Jesus passou a noite toda e ao sair dali ele teve que assumir uma realidade muito difícil. Que realidade é esta? Escolher os seus apóstolos, seus 12 apóstolos. Sobre isso a gente conversará no outro dia. Pergunto então para você, meu irmão, minha irmã, será que você está seguro da importância de você ter um dia especial por semana para ficar mais tempo com Deus, criar intimidade com Deus, se enraizar em Deus? Será que você vai, se já faz isso, você vai continuar fazendo? Se não faz, você vai começar a fazer? Você conseguiu compreender que isso não desfaz das orações comuns que a gente faz todos os dias? Elas são essenciais, mas você tem que ter esse tempo. Você compreendeu isso? Você está disposto a fazer isso? Isso vai gerar em você uma coisa chamada espiritualidade. Uma hora, eu já prometi várias vezes a vocês que nós vamos ter um momento para refletir sobre espiritualidade. Você compreendeu isso? Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, para que você possa vivenciar profundamente este momento. Conversa um pouquinho com Deus. Pede a Deus para que você realmente saiba valorizar a oração na sua vida. Que você não fica só um tarefeiro, uma pessoa que só cumpre tarefa, mas não abre, não mergulha assim nesse mistério de Deus. E é através da oração que a gente faz isto. Pede a Deus nesse momento para que você seja uma pessoa que tenha uma vida de oração, que valoriza a oração. E oração não só para pedir milagre, claro, o milagre, tomara que ele aconteça sempre, mas essa oração que faz você crescer, que te liberta, essa oração que te preenche, essa oração que te dá certeza, a certeza que o mundo não te dá. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora, eu não vou dar a bênção final ainda. Nós agora vamos ouvir um pouquinho as orientações a respeito da Bíblia. Desde ontem nós começamos com essas instruções, orientações, esse aprofundamento da Bíblia, e vamos continuar hoje. Vamos ouvir aquela música tão bonita a respeito da Bíblia e não desliga o seu telefone aí, seu aparelho, sua televisão.
Continua para você poder participar, escutar o que eu vou refletir hoje a respeito da Bíblia. São poucos minutos, mas valiosos. Vamos ouvir essa música. Aliás, eu quero pedir a você, se você ainda não mandou pergunta, manda a pergunta para que eu possa te responder. Você lembra que eu te falei para que vocês podem mandar? Hoje mesmo, eu já vou responder a pergunta que me fizeram de ontem para hoje. Liga para o nosso WhatsApp 31 9529 7310. Está aí no seu 9529 7310. Mas agora vamos ouvir e cantar esse bonito canto a respeito da Bíblia. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, após ouvir este canto tão profundo, tão sério, com a letra tão concreta, mostrando mesmo a história da Bíblia para nós, como tudo foi acontecendo,
Então agora vamos entrar na nossa parte de conhecimento da Bíblia conforme eu proposto. Daqui a pouquinho eu vou responder uma pergunta que foi feita ontem. Alguém, vou citar o nome da mulher mesmo, quem foi? Uma pergunta muito interessante. Mas antes eu quero orientar vocês o seguinte. Para a gente entender a Bíblia, tem uma coisa que é das primeiras que a gente tem que compreender. Das primeiras coisas. Como é que começou toda essa história da Bíblia, esses acontecimentos que a Bíblia fala, como é que foi a origem disso e o porquê disto? Na verdade, isso tudo começou com Abraão. Abraão morava lá no lugarzinho chamado Ur dos Caldeus, hoje chamado de Iraque. Deus foi lá nessa região de Ur dos Caldeus e chamou Abraão para um grande desafio. Qual que era esse desafio? Deus queria formar um povo para que através deste povo Deus revelasse que Ele era o Deus verdadeiro, que não era um Deus feito por mãos humanas e nem era aqueles deuses que o povo adorava antigamente. Na época de Abraão havia vários tipos de deuses falsos, mas que as pessoas acreditavam naquilo como divindade. Então Deus formou um povo e disse: através desse povo eu vou mostrar para toda a humanidade, para todos os outros povos, que aqueles deuses que eles estão adorando não é o Deus verdadeiro, que aquilo é enganação, para que se convertam a mim, que sou Deus de verdade. Então, Deus formou o seu povo para que ele pudesse se revelar a toda a humanidade, não só o povo que ele escolheu, mas através daquele povo escolhido, Deus fosse revelado através daquele povo a toda a humanidade. E quando começou esse povo de Deus? Não tem que canto bonito que a gente canta, o povo de Deus no deserto andava? Esse povo começou exatamente com Abraão. Deus propôs uma aliança através de Abraão e propôs a Abraão: vamos salvar esse povo? Abraão aceitou a proposta que Deus fez a ele. E Abraão e sua esposa Sara tiveram um filho já idosos, velhos, um filho chamado Isaque. Depois, Isaque teve Jacó. Jacó, que também passou a ser chamado de Israel. São os três patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Agora, meu irmão, minha irmã, através de Abraão, Deus tirou Abraão ali de Ur e foi para um lugar onde Deus queria que ele fosse, que hoje é onde a gente chama de Israel. E Deus ali então constituiu o seu povo. Mas preste atenção, muitas pessoas erradamente acham que a Bíblia já caiu prontinha do céu. Não, a Bíblia não caiu pronta do céu. Ela foi primeiro gestada na vida do povo ali. Outros acham que os acontecimentos que a Bíblia relata era como se, na hora que quem escreveu aquilo ali, é Deus que pegou na mão da pessoa e escreveu aquilo ali. Não é bem assim. Nós vamos ver isso um pouquinho mais lá na frente, no outro dia. Mas não é assim. Antes da Bíblia ser escrita, conforme eu disse ontem, primeiro ela foi vivida. Então Deus nos fala pela palavra da humanidade.
Mas Deus nos fala também através dos acontecimentos. As coisas aconteceram. Sabe o que é acontecimento? Coisa que acontece. E tudo que acontece você pode, ali no meio daquele acontecimento, com calma, com abertura, com sabedoria, você vai ver que tem alguma coisa que Deus quer falar para você através daquele acontecimento. Quando eu vou a um velório, cada velório que a gente vai, a gente sente isto. Eu gosto muito de fazer silêncio ali diante da pessoa, do cadáver ali, da pessoa falecida. E naquele momento ali, a morte é um acontecimento. E a pessoa morta ali no caixão é a manifestação do acontecimento. E ali naquele momento, a gente vê o que Deus quer falar pra gente. Deus mostrando o valor da vida, a importância da vida. Deus mostrando que a vida é muito breve, mas que tem uma eternidade para nós, que nós somos passageiros. Tantas coisas que aquele acontecimento daquela morte vai mostrando pra gente a cada vez que a gente vai no velório e sabe escutar o acontecimento falar. O que esse acontecimento quer dizer para mim? Todos os acontecimentos têm alguma coisa que quer nos ensinar, tem algum ensinamento para nós. E nós então devemos aprender com os acontecimentos. E Deus, antes de falar pela palavra escrita, Deus primeiro falou pelos acontecimentos. E aquele povo formado através de Abraão, ali com sua descendência, Isaac, Jacó e todos nós hoje somos descendentes de Abraão, esse povo que é chamado povo de Deus, eles souberam fazer uma leitura não de textos escritos com palavras, mas souberam fazer uma leitura dos acontecimentos. A gente aprende com os acontecimentos. Talvez você possa dizer, mas esses acontecimentos estão ruins. Inclusive através dos acontecimentos ruins. A gente aprende, a gente escuta, ouve o que Deus quer falar, o que aquele acontecimento quer mostrar pra gente. Eu conheci uma pessoa que disse que ficou tão triste quando foi hospitalizado, foi internado, mas ao sair dali ficou tão satisfeito, tão feliz, não só porque está saindo do hospital, mas porque durante os dias que esteve internado, aquele acontecimento de estar internado, de estar sujeito ali a tudo, de estar muito próximo da morte, esses acontecimentos mostrou para ele tanta valorização da vida, das pequenas coisas, tantas coisas insignificantes que ele estava supervalorizando. Então os acontecimentos vêm antes da palavra, não é igual nós hoje falamos para depois fazer a coisa acontecer. Não, as coisas aconteciam e aí essas coisas acontecidas, delas surgiam as palavras que compôs a parte escrita da Bíblia. E tudo começou então com Abraão, e ali foi formando seu povo, e toda essa história do povo de Deus. Havia então vários tipos de deuses naquela época, né? E também vários tipos de povos. Você fala, mas não era só o Abraão ali que é o povo de Deus, e as outras pessoas não tinham valor? Tinha sim. Havia os egípcios, os próprios caldeus, os assírios e outros mais. Eram povos, agora assim, eu não vou chamar de idolatria, que era quase até pior do que idolatria, assim, porque eles criavam divindades como se aquilo fosse Deus para eles. E Deus não quis acabar com esse povo. Deus quis fazer o quê? Eu vou, através de um povo concreto, mostrar que existe um Deus verdadeiro, que sou eu, um Deus capaz de salvar as pessoas. Então é interessante você ter esta visão, esse conhecimento, para que você possa desenvolver bem essas reflexões que nós estamos fazendo a respeito da Bíblia. Isso aqui é um ponto de partida para você compreender bem. Entender que a Bíblia, desde onde estou falando isso, ela
fala de fatos concretos, acontecimentos concretos. Depois que ela foi escrita, as coisas escritas, tem um livro muito bom, O que está por trás das palavras, porque as palavras vieram depois, primeiro os fatos. Por exemplo, se não existisse aquela ida do povo de Deus que atravessou saiu do Egito e ficou 40 anos atravessando o deserto até para alcançar a terra prometida, aquilo ali surgiu depois o livro da Bíblia, relatando esses fatos, né? No entanto, fica aí essa informação geral assim, a respeito da Bíblia. Mas eu quero responder uma pergunta aqui muito importante de uma pessoa que mandou para o nosso WhatsApp. Eu quero até mandar para ela o meu forte abraço. Ela chama-se Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela diz na mensagem dela: olá, Padre José Carlos, adorei a ideia de estudar a Bíblia e gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Afinal, gosto muito de aprofundar nesses estudos. Aí, com relação à pergunta, ela diz: Zacarias passou a gestação de Isabel em silêncio. Olhando a nossa realidade cotidiana, como podemos analisar o que passamos? Se o que passamos seria uma prova de fé para nos inspirarmos naqueles que viveram situações que precisaram mostrar paciência, resiliência, confiança em Deus? Ana Cláudia, eu vou te dizer o seguinte: quando a gente vê na Bíblia as pessoas que tiveram que ficar em silêncio, é bom nós compreendermos que esse silêncio não é assim, ficar calado na força ali, é diante do mistério. O mistério que a gente às vezes não estava valorizando. Quando a gente descobre um mistério tão profundo, esse silêncio significa que nós não temos palavras para explicar esse mistério. Aí entra sim uma palavra que se diz muito interessante aqui, que é a resiliência, não é? Você pergunta se seria isto uma necessidade de paciência, de resiliência, de confiança em Deus? Sim, porque nós, diante dos mistérios, que nós não temos uma explicação, porque o mistério do nascimento de João Batista, né, a esposa de Zacarias, Isabel, ficou grávida, já adulta, já velha, idosa, mais do que adulta, idosa. Então foi um mistério. E naquela época, então, as mulheres que não podiam ter filhos, eles não compreendiam só como uma questão de saúde, parecia mais um castigo de Deus, ou uma coisa semelhante. Mas é interessante você perceber o seguinte, que diante dos mistérios, a gente não tem palavras para poder explicar, mas a gente compreende. Há uma visão nova de mistério. Tem pessoas que ainda acham que mistério é aquela coisa difícil para a gente compreender, coisas que nunca vamos compreender, coisas que só existem para complicar a nossa capacidade de entender. Não é isso não. Mistério significa é algo tão grande, tão excelso, tão além, você não pode explicar, mas você pode penetrar no mistério. Você pode vivenciar o mistério no silêncio. Você pode crescer com os mistérios. Tem um canto que de vez em quando a gente põe na missa, que mistério de vida é este? Tudo na vida é mistério. Às vezes, se você acompanhar a história, Ana, você vai ver que nós, talvez, por questão assim, até um pouquinho de arrogância, o ser humano, a ciência, embora a ciência é uma coisa muito boa, mas nós temos uma necessidade de inventar palavras para poder explicar aquilo que não tem explicação. Enquanto, diante dos mistérios, é melhor fazer como aconteceu com Zacarias. Vamos
fazer silêncio. É um silêncio assim, em princípio parece que foi imposto por Deus, mas não é bem imposto por Deus, é que como o homem, ser humano, Zacarias não tinha condições de compreender aquele mistério. Não tinha palavras, então ele ficou mudo. Como assim? Não tem o que falar. E isso afetou ele no completo, ele inteiramente. Ele ficou na reflexão, na meditação. E aí vem essa palavra que se diz aí, a resiliência. O que é resiliência? É uma adaptação da gente nessa situação difícil. Quando tem uma situação difícil, que você sabe que não tem uma saída de hoje para amanhã, que terá saída, mas mais lá na frente, então você se adapta àquela situação. Se adaptar não significa conformismo, não. Me adapto a isso aqui para administrar o tempo que for necessário até que venha uma resposta adequada para mim. Então, eu acredito que eu tenha te explicado. Se você não compreendeu bem, se ainda ficou dúvida, repete para mim qual é a sua dúvida, pode mandar e eu explicarei quantas vezes for necessário. Mas eu te agradeço por esta pergunta que você fez e você inaugurou esse quadro, viu, Ana Cláudia, da gente começar com essa aproximação minha com todos vocês através dessas perguntas. Eu estou abrindo espaço para essas perguntas exatamente para que eu possa me aproximar de vocês se aproximarem de mim, e assim nós vamos então formando também esta unidade, né, entre nós. Muito obrigado, Ana. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, você e toda a sua família. Obrigado pelas palavras profundas que você disse aqui a meu respeito. E peço a todos vocês, se puderem, manda agora algumas perguntas que você quiser. Eu vou responder e vou citar o seu nome aqui direitinho, com certeza, viu? Vamos então agora receber a bênção final da nossa meditação de hoje. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.